Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Henrique? Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode estar aqui? Pode. Amém. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Feliz de retornar aqui. Feliz de retornar aqui a essa igreja linda, rever grandes amigos, pastor Romildo. Você me ama? Mais ou menos? Pastor Ney, a simplicidade em pessoa. Deus continue abençoando vocês e alguns amigos aqui que a gente fez aqui virtualmente. Deus abençoe vocês. Vocês estão com um pouco de paciência para ouvir um pouco da palavra de Deus? Diga amém. Vê se o seu vizinho está com paciência para ouvir. Vê se ele está com cara de quem está com paciência. Hoje em dia tudo é no fast food, né? Tudo rápido. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Eu estou acompanhado aqui da pessoa mais linda do mundo, Raquel Muse. Não é profético, não, é verdade. É um desafio pregar na frente dela, porque ela é uma grande pregadora. Ela é pregadora, eu não sou pregador. E eu estou feliz, fiquei feliz quando ela falou que viria. Eu vou dar um pouquinho de trabalho para o rapaz do telão. Cadê o rapaz do telão? Ele está onde? O rapaz ou a moça está onde? Está ali? Daqui a pouco tem como você jogar Apocalipse capítulo 6 e verso 2 ali? Amém. Quem achou Mateus 24, versículo 4, diga amém. Eu vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Repita isso aqui: muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Repita isso: guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, repita isso, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Repita isso, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém. Você pode tomar o seu assento. Henrique, que texto pesado é esse? A gente está diante de um texto que, nesses últimos dias, nesse período de pandemia, tem entrado bastante em evidência esse assunto de Apocalipse, de escatologia, de anticristo. E por que a gente leu Mateus capítulo 24? Henrique, escatologia, fim dos tempos, não é em Apocalipse? Não. A Bíblia, ela tem vários pontos escatológicos. O que viria a ser a escatologia? Para sintetizar aqui para você, é o estudo das últimas coisas, do fim dos tempos, né, popularmente dizendo. Então, eu preciso que você redobre a sua atenção, porque para a gente entender de uma vez por toda quem é o anticristo, se ele já está na Terra, muita gente me pergunta se o anticristo já está aqui, tem gente que pergunta se Donald Trump é o anticristo, se Bolsonaro é o anticristo, se o Lula é anticristo. Tem um monte de gente que vê essas características nas pessoas e pensa, aquele camarada ali é o anticristo. Mas vamos entender à luz da Bíblia. Eu costumo dizer que o grande problema, pastor, das discussões teológicas nas faculdades, nas grandes universidades, é a questão de semântica, é a questão de interpretação, é a questão de você levantar bandeiras. Tem muita gente que se apega à forma que fulano de tal interpreta as Escrituras. Outros se apegam a outra linha de raciocínio
e esquece o que o texto está dizendo. Para a gente descobrir o que o texto quer dizer, a gente precisa usar as ferramentas da hermenêutica. Repita comigo: hermenêutica e exegese. Só quem tomou café e almoçou e vai jantar daqui a pouco também, em nome de Jesus, porque Deus abençoe vocês. Repita comigo de novo: hermenêutica e exegese. Essas são técnicas, ferramentas para a gente interpretar o texto, para a gente ver, investigar, cavar, para saber o que está aqui. Você precisa prestar atenção que Mateus vai registrar esse episódio aqui. Obrigado, meu irmão. Marcos e Lucas também. Mas o que precisa ficar gravado na sua cabeça quando a gente vai abordar o assunto do fim dos tempos, o assunto da escatologia, do Apocalipse, você precisa entender quem escreveu, para quê, por quê, quando e o que fazer. Para sintetizar para você, Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, ele vai ter em mente, ele vai direcionar, ele vai apresentar o Cristo, o seu propósito, o seu projeto para o povo judeu. Então, Mateus, escrevendo para os judeus, ele vai colocar pontos, figuras que fazem alusões aos costumes judaicos. Todo judeu que teve ou tem acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, vai conseguir compreender cada ponto ali que faz alusão à sua cultura. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Marcos, quando vai escrever seu evangelho, ele tem em mente os cristãos que estão em Roma. Marcos precisa apresentar o Cristo e o seu projeto para os cristãos que estavam em Roma. Você precisa lembrar que o Novo Testamento, o cenário aqui é de regime romano. O imperador romano, ou o general Pompeu, vai invadir Jerusalém no ano de 63 a.C. e vai dominar tudo. O Império Romano, nesse período, estava crescendo assustadoramente. Então, os cristãos que estavam em Roma, eles acreditavam que Jesus, ou o efeito do seu ministério, iria atender primeiro quem estava em Jerusalém. Mas Marcos vai registrar pontos aqui mostrando que Jesus atendia também aos estrangeiros. Jesus repreendia demônios, abençoava pessoas de estrangeiros, no caso da mulher cirofenícia, no caso de alguns centuriões romanos, enfim. Você está conseguindo entender até aqui? Diga amém. Lembrando também que quando se fala de Roma, simbolicamente se fala de força. Então, Marcos vai mostrar para os cristãos que estavam em Roma a força de Jesus sobre o poder romano. Você está conseguindo compreender até aqui? Lucas vai escrever seu evangelho para o povo mais inteligente da época, que era o povo grego, perdão. O grego, na época, falar grego era ser chique, né? Se você adotasse a cultura grega, você era bem visto na sociedade. Por quê? O grego era comparado ao inglês de hoje, a linguagem universal, a linguagem comercial. Se você está fazendo faculdade, se você fala inglês, é mais interessante do que você falar o português, por causa do mercado, e assim vai. Assim era também nesses tempos. João, ele já vai sintetizar, ele vai resumir o seu evangelho. Por quê? João vai escrever para os gentios. João vai escrever para quem? 3 pessoas aqui responderam. Vamos lá, de novo. João vai escrever para quem? O povo gentil é todo mundo que não é judeu. Então, João vai escrever para quem é grego, para quem é romano, para quem pertence a outra nação. Então, João não tem tempo de explicar os costumes judaicos inseridos nos textos. João não tem tempo de explicar a cultura grega ou romana. João vai sintetizar, ele vai falar, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ir para o céu, cola nele aí. Amém? No início do seu evangelho, João vai falar também, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo no grego koiné, significa logos. O significado por trás dessa palavra logos é ponto de partida. Tudo acontece dali. Toda pessoa que ouvia a palavra logos fazia alusão a
a esse ponto de partida, a origem de tudo. Então, João, quem teve acesso ao Evangelho de João, entendeu que Jesus é a origem de tudo. Jesus é o ponto de partida. Você está conseguindo entender isso aqui? Diga amém. Então, Jesus vai iniciar o seu ministério, vai curar, vai libertar, aquela coisa toda que você já conhece. Quando a gente se depara aqui com o Mateus 24, que é um ponto escatológico, Mateus 24, Mateus 25, Mateus 26, né, alguns pontos no Antigo Testamento também vai fazer alusão ao Apocalipse, vamos dizer assim. Aqui nesse episódio é muito interessante, porque Jesus está falando coisas aqui, que se você cavar fundo o texto, você vai ver que na nossa cultura, na nossa mentalidade aqui, não faz muito sentido. Por quê? Jesus está dizendo aqui, eu quero ler com vocês, eu disse que eu vou dar trabalho para o menino ali. Jesus está falando, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Repete essa palavra aqui, Cristo. Você sabe o que isso significa no grego? Messias, enviado, aquilo tudo, né? Só que, nesse período, e até um pouco antes, existiram algumas espécies de Messias, de Cristo. Por exemplo, em 168 a.C., na famosa guerra dos Macabeus, ou revolta dos Macabeus, ou dos Asmoneus, como você quiser ler, vai dizer que o rei ou general Antíoco IV Epifânio, ele vai atribuir nomes que deveria ser o nome de Cristo. Você vai perceber esse trocadilho que eles fazem. Antíoco é um cargo, é igual faraó. Faraó não é um nome, é uma pessoa. Faraó é um cargo. Existiram vários faraós, assim como Nabucodonosor, Artaxerxes. Você está conseguindo entender isso aqui? Diga amém. Então, Antíoco, existiram vários Antíocos. É um cargo de imperador, de rei. Para ficar melhor o entendimento, em 333 a.C., Alexandre o Grande vai expandir o seu ministério. De tanto o Egito brigar com a Pérsia, os judeus ficavam, porque não tinha material bélico, ficava entre uma nação e outra sofrendo muito. Alexandre o Grande, ele vai morrer muito cedo, e o seu gigantesco império vai ficar na mão dos seus 4 generais. Antes de explicar isso daqui, eu preciso frisar, colocar na sua cabeça, que para a gente entender isso que a gente leu aqui em Mateus 24, a gente precisa pegar as introduções, ver o que está por trás do texto, para a gente poder entender de fato quem é o anticristo, o que Jesus quis dizer para esse povo nessa época aqui. Amém? Então, o império de Alexandre o Grande ficou sob o domínio dos seus 4 generais. Eu vou precisar que você repita o nome para gravar aí. Depois você posta no status lá o nome desses camaradas aí. Fala aí. Ptolomeu. Lisímaco. Antípatro. E Seleuco. Vamos repetir de novo? Fala aí. Ptolomeu. Lisímaco. Antípatro. E Seleuco. Ó, as irmãs que estão grávidas estão escolhendo o nome para bebê, já tem aí umas opções. Vem aqui, Lisímaco, deixa o Antípatro ir para, rapaz. Já pensou? Vou poupar vocês. Lisímaco e Antípatro não tiveram tanta relevância assim para o povo judeu, que é o povo que a gente está em questão aqui. Amém? Então, Ptolomeu, ele vai ser bom para o povo judeu. Ele vai promover a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, né? Na comunidade em Alexandria, no Egito, existiam mais de 1 milhão de judeus. Então, esse rei Ptolomeu, ele vai permitir o sacerdócio, vai permitir que os judeus adorem a Deus, aquela coisa toda. Depois que o povo fica sob o domínio do rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, que eu falei aqui, por volta de 168 a.C., aí que vai começar o problema. Por quê? Esse rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, ele vai profanar o altar. No lugar onde se sacrificava ovelhas,
ele vai mandar sacrificar o porco. Mas vamos entender isso aqui melhor. Um grupo de judeus, junto com a comitiva do rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, vai até Matatias. Henrique, eu nunca vi isso na Bíblia. Claro, é um livro apócrifo, é um livro intertestamentário. Depois você pesquisa lá a história dos Macabeus. Uma comitiva de judeus, junto com a comitiva do rei Seleucida, vai até o sacerdote Matatias. E sabe o que um grupo de judeus vai falar para o também judeu Matatias, o sacerdote? Sacrifica o porco no altar aqui. Olha, eu vou repetir para você entender. Um grupo de judeu filiado ao governo que era o rei Seleucida, o rei pagão, vai fazer o convite ao sacerdote Matatias. Vai falar o seguinte: sacrifica um porco no altar. Matatias, sabe o que vai fazer, pastor? Ele vai sacar ou desembainhar a espada, vai passar a espada nesse grupo de judeus e no general Apeles, que era o comandante ali da operação. Isso aqui é um ponto para a gente observar. Esse grupo de judeus sabia que o porco é um animal imundo, impuro para os costumes judaicos. E o que me chama a atenção aqui não foi a comitiva do rei pagão que mandou Matatias sacrificar o porco no altar. Não foi a comitiva do rei Seleucida que mandou profanar o altar. Sabe quem mandou profanar o altar? Foi um grupo de judeus desviados. Você não entendeu isso aqui, não. O que tem gente, pastor Ney, que conhece, sabe que é imundo, sabe que é errado. Ao invés de mandar sacrificar uma ovelha, um cordeiro, no altar, ele vai fazer o convite para mim e para você do seguinte: sacrifica um porco no altar. Mas o interessante está na minha atitude e na sua. Quando eu recebo um convite para profanar o altar, ou melhor, vire para o teu vizinho, que ele está me olhando meio assustado aí, para ele acordar, o ar está geladinho, né? Vira para o teu vizinho e fala com ele aí, mesmo de máscara. Quando você recebe um convite, fala aí, irmão, participa, para profanar o altar. Você profana o altar ou desembainha a tua espada, irmão? E aí? E aí? Você tem que me ajudar, né? Me ajuda aí, Brasil. O que tem de gente, você entendeu aqui que não foi a comitiva pagã que mandou sacrificar, que mandou profanar? É assim que acontece nos dias de hoje. Não é o povo pagão que manda a gente sacrificar. São a maioria desses artistas que não tem compromisso com Deus, que manda você profanar o altar. Mas eu creio que nessa noite aqui, Deus está levantando uma geração de guerreiros para desembainhar a espada e passar a espada nesse pessoal aí, pastor. Fala para o teu vizinho, você vai desembainhar a espada, irmão? Ou vai ficar sacrificando o porco no altar aí, fazendo tudo que esse povo manda? Quem está entendendo aqui a mensagem, diga amém. Está entendendo mesmo, irmão? Amém. Desembainhe a espada, irmão. Te prepares para lutar. Como é que é a música, lembra? Isso aí. Nós estamos em guerra, irmão. E essa guerra aqui, se você parar para analisar o cenário espiritual que a gente está vivendo, você não entendeu isso aqui ainda, irmão. A gente precisa de guerreiros com espadas nas mãos, pastor. Sabe o que vocês foram fazer lá na praça? Desembainhar a espada. Guerrear. Diz para você ser guerreiro, não é covarde não, irmão. Pena que não dá tempo da gente entrar em todos os pontos aqui, senão a gente vai ter que fazer uma vigília aqui. Amém? Então, essa história dos Macabeus vai prosseguir. O Matatias vai morrer, né, os seus filhos João, Judas, Simão e Eleazar vão assumir a ocorrência, né, o ministério vai prosseguir. E um ponto interessante aqui, para resumir essa história, Judas Macabeu, ele vai liderar o povo depois de Jonatas, né? E acontece uma coisa muito interessante aqui. Judas, ele vai perseguir os seus inimigos. Então, ele precisa deixar Jerusalém sob a guarnição de alguns judeus. Você está entendendo até aqui? Amém ou não amém, irmãos? Judas foi para a guerra,
mas ele não podia deixar Jerusalém sozinho. Então, ele deixou ali um grupo de judeus tomando conta. Só que tem um problema aqui, tem uma problemática aqui. Esse grupo de judeus que Judas Macabeu deixou aqui para tomar conta do povo estava helenizado. Eles adotaram a cultura helenista. O que era a cultura helenista? Era a cultura que você sacrificava crianças a Moloque ou Moleque. Você está entendendo? Era terrível, era pagão. Eles adotavam a sensualidade como estilo de vida, por isso que nos Jogos Olímpicos da época, se você não sabe, é só estudar essa raiz aí. Os Jogos Olímpicos, na época que estava sendo introduzido em Jerusalém, os atletas jogavam sem camisa, as mulheres exibiam seus corpos, tomavam banhos em praça pública, e alguns saduceus, que se der tempo a gente vai falar aqui, gostava disso, gostava de flertar com a cultura pagã. Então, quando Judas voltou e viu que o povo estava sob o domínio desses judeus helenizados que tinham adotado a cultura pagã, o texto é bem claro. Depois você pode me chamar lá e falar: Henrique, realmente eu li e é verdade. Quando Judas voltou, sabe o que Judas fez, pastor? O texto diz: e sitiou-os. Sabe o que significa isso? Tacou fogo em todo mundo. Você conseguiu entender isso daqui, meu irmão? Tem muita gente aí que está flertando com a cultura pagã, reverendo. Tem muita gente aí que está adotando os costumes do mundo. Sabe o que esse povo está precisando, pastor? Ele está precisando de fogo. Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 vai dizer que Isaías falava: ai de fulano, ai de Beltrano, ai daquele camarada ali, ai de você, aquilo tudo. Você conhece que, eu vou, para resumir aqui no popular falando, Isaías era parente do rei, então ele não era muito bem aceito pelos demais, porque alguns diziam que ele tinha sangue azul, e era verdade. A partir do capítulo 6, quando ele recebe o chamado profético, você vai ver no texto lá que o anjo pega o que para botar na boca de Isaías? Uma brasa viva tirada do altar, ou seja, tacou fogo na língua de Isaías. Antes do fogo na língua, ele falava dos outros. Depois que recebeu fogo na língua, Isaías falou: ai de mim. Você não entendeu isso aqui não, meu irmão? Olha para o teu vizinho, vê se ele tem cara de quem fala dos outros. Se fala, eu profetizo fogo na sua língua aí, irmão. Fala para o teu vizinho aí: fogo na língua. Fogo na língua. Quando vierem te falar, você não sabe o que é... Eu não vou falar o nome da empresa aqui, senão esse pessoal vai começar a me perseguir. Mas tem eu não sei o que gospel aí. Se alguém vier te fazer uma fofoca, você fala: irmão, ó, vou orar para sua língua pegar fogo, irmão. Fala de você. Ou melhor, fala de Jesus, de Pedro, de Paulo, né? Não é melhor, não é mais fácil? Amém, irmão? Em Atos 2. Atos 2. E foram vistas línguas repartidas como que de água. E foram vistos línguas repartidas como que de azeite. Gelo. Foram vistas línguas repartidas como que... E sabe... Preste atenção nisso daqui. Os discípulos estavam em Jerusalém. Estava assim de turista, porque era festa. Quando foram vistas línguas repartidas como que de fogo, sabe o que os estrangeiros ouviram os discípulos falar? A pregação do Evangelho. Sabe por que tem muita gente que não prega? Porque não tem fogo na língua ainda. Tem muita gente precisando ter a língua purificada. Tem muita gente precisando falar o que Deus quer. Porque antes do fogo da língua, fala dos outros. Depois que recebe fogo do céu, fala do Evangelho. Você conseguiu entender isso daqui? Vamos correr com o texto. Então aqui, cadê o menino do telão aqui? Me ajuda aí, reverendo. A gente leu aqui que os discípulos estavam preocupados, porque Jesus estava no templo e os discípulos estavam admirando. Olha, meu Deus, olha o que Herodes fez, que templo magnífico. Oh, igual a gente quando vai lá no Village Mall,
né? Só quem é rico aqui, igual o reverendo Romildo, vai lá no Village Mall, na Barra de Tijuca, você vê aquele shopping, meu Deus! E Jesus falou, rapaz, não ficará pedra sobre pedra. A tensão política ali estava muito grande. Então, quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, os discípulos falam, ué, o que vai acontecer? Quando será o fim dos tempos? Como é que vai ser isso aí? Me explica isso aí, Jesus. Aí Jesus fala isso aqui no verso 15. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Bota Apocalipse capítulo 6, verso 2, por favor, meu irmão. Ali, você vai entender por que Jesus está dizendo isso daqui e quem é, de fato, o anticristo. Você pode ler comigo para ficar mais dinâmico? 1, 2, 3. Isso. Muita gente pensa que esse camarada ali é Jesus. Não é. Você vai ver isso no decorrer do texto. Aquele camarada ali é o anticristo. Ué, Henrique, como assim é o anticristo? O anticristo não está aqui na terra? Não. Preste atenção. Antes da gente prosseguir aqui com esse texto, para a gente poder entender, os imperadores atribuíam para si mesmo nomes de Deus. Alguns imperadores gostavam de ser chamados de Dominus et Deus, que é Senhor e Deus em latim. Alguns antíocos se chamavam de Antíocos Soter. Repita isso, Antíoco Soter. Soter, da onde vem a raiz da palavra soteria, de soteriologia, que significa doutrina da salvação. Ou seja, alguns antíocos, alguns imperadores, gostavam de ser chamados de Salvador. Você está entendendo? Antíoco Filadelfo, aquele que tem um amor fraternal. Antíoco Filopator, aquele que tem um amor paterno. Pator ou pater, da onde vem a palavra paternidade, pai. Alguns também gostavam de ser chamados de Evérgeta. Repete essa palavra, Evérgeta, que significa aquele que dá presente sem querer nada em troca. Olha como esses imperadores se apresentavam. Então, para a gente entender Mateus 24, a gente precisa linkar com Apocalipse capítulo 6. Por quê? Jesus está dizendo aqui em Mateus 24, pastor, e versículo 5 o seguinte, muitos virão em meu nome, ou seja, você precisa perceber a sequência exata desse link entre Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6. Quando você decorre o texto aqui em Mateus 24 e você compara com Apocalipse capítulo 6, você consegue perceber o plano. Ah, Henrique, Apocalipse não está escrito em ordem cronológica. Claro, eu concordo com você, mas quando você percebe a simetria entre esses textos, você consegue compreender o seu propósito. Ou seja, porque muita gente pensa que aquele camarada ali é Jesus. Não é, porque quando a gente compara aquele versículo com Apocalipse capítulo 19, a gente vê o contraste entre os cavaleiros. Para você conseguir compreender melhor, Apocalipse capítulo 6, ele vai falar de 4 cavalos e alguns cavaleiros, mas o que está em foco ali é a cor do cavalo. Quem está me ouvindo, diga amém. Para a gente entender e não ficar com dúvida, vamos lá. Apocalipse capítulo 6 vai falar de 4 cavalos. Vamos nos ater à cor, porque é a cor do cavalo que está em foco. Repita comigo, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho e cavalo amarelo. Gravaram essas cores? Diga amém. Quando Jesus fala, muitos virão em meu nome, é aquele camarada ali. Ai, meu Deus, se o anticristo aparecer agora. Calma, porque Apocalipse capítulo 4 e 5, João vai ver a igreja, eu e você, diante do trono lá. 3 pessoas receberam. Eu vou repetir. Ah, eu não quero ver o anticristo. E nem vai ver. O anticristo só vai se manifestar quando a igreja for arrebatada, irmão.
Glória a Deus de alívio, né? Meu Deus. Eu vou repetir. O anticristo só vai se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Você não vai bater de frente com esse camarada, não. Como que você me prova isso, Henrique? Aí a gente teria que abordar muitos temas ali em Apocalipse. Mas, para resumir, quando João vê na mão do que estava sentado sobre o trono um rolo, e o cordeiro toma o livro da mão do que estava sentado, de Deus, o cordeiro começa a desatar. O cordeiro é característica, tá, meu irmão? É função. O cordeiro começa a desatar alguns selos, e coisas ruins são liberadas sobre a terra. Mas antes do cordeiro desatar, a igreja está ali no culto. João vê como mar de vidro. Um personagem como mar de vidro. 99,9% dos mais renomados estudiosos do Apocalipse afirmam que esse mar de vidro sou eu e você no nosso estado salvífico. Ou seja, nós não estaremos aqui. Grave isso. Amém? Quem vai estar aqui? Diga amém. Quem vai estar lá dando glória a Deus e aleluia para todos sempre? Vamos prosseguir com o texto? Versículo 6. Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quando Jesus falou isso aqui para os discípulos, já existia guerras e rumores de guerras. Antes de Jesus, no período intertestamentário, já existia guerras e rumores de guerras. Na história de Israel, já existia guerras e rumores de guerras. Então, por que Jesus está falando algo que parece ser redundante? Ou seja, já está acontecendo e você está repetindo isso daí? Porque quando se fala de pontos escatológicos, quando se fala de Apocalipse, fala-se de urgência, fala-se de emergência. Os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos pensavam que isso ia acontecer a qualquer momento. Naquela época, eles em vida ainda, eles acreditavam nisso, nessa iminência volta de Jesus. E hoje a gente vive como se não houvesse amanhã. Você está consciente? Olha a diferença, irmão. Então, quando você se lembrar da palavra Apocalipse, escatologia, Mateus 24, 25, 26, você precisa se lembrar, perto está. Muito perto. Você está conseguindo entender? É urgente, é emergente. Então, vamos correr o texto aqui. Mateus 24, 6, Jesus fala para os discípulos, e haverá guerras e rumores de guerra. Aí Apocalipse, vou pedir para o nosso amigo ali abrir em Apocalipse, capítulo 6, verso 4. E saiu outro cavalo, vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. E saiu outro cavalo. Isso. Você precisa perceber a ordem desses fatos, desse link entre esses textos. Quando o anticristo se manifestar, que primeiro é o cavalo branco, é o anticristo. A igreja não vai estar aqui, não. Quando o anticristo vier, depois de um período, ele vai trazer esse cavalo vermelho, que é a guerra. E foi-lhe dado uma grande espada. Quando se fala de espada no livro de Apocalipse, se fala de um protótipo da espada romana, que é longa, repete aí, longa, pesada e extremamente cortante. Então, essa guerra será muito intensa. Você precisa perceber que esse aqui já é um período da grande tribulação. Henrique, a igreja vai participar da grande tribulação? Não. Vou repetir para você ficar, você não está prestando atenção. Henrique, a igreja vai participar da grande tribulação? Não. Porque a igreja já vai ter sido arrebatada. Amém? Então, os estudiosos chamam esse período de tribulação como o estado de perplexidade. Eles chamam de o beco sem saída, de quão intenso será esse momento.
de grande tribulação. Agradeça a Deus por alguém ter pregado o Evangelho para você. Porque você creu em Jesus, você é salvo. Gente, você creu em Jesus, então você já é salvo. Jesus pode arrebatar a igreja, eu posso nem terminar essa frase aqui, você já vai estar lá, irmão. Amém? Então, esse período é considerado estado de perplexidade. Será algo jamais visto na terra. Existiram alguns ensaios, como Benito Mussolini, na Itália, como Hitler. Irmãos, isso será elevado à 30ª potência, se isso é possível de falar assim. Será extremamente intenso, mas graças a Deus, eu e você, eu e minha casa servimos ao Senhor, estaremos lá para sempre, dando glória a Deus. Amém? E o texto vai seguir aqui, para a gente ganhar tempo, Mateus 24, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Haverá o quê? Abre aí Apocalipse capítulo 6, verso 7. Vamos ler ali? Apocalipse 6, verso 7. É isso mesmo? Isso. E olhei, e eis... Não. É o 5, perdão. É o 5? Isso. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo... E o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. Esse cavalo preto representa a fome. Vamos voltar à ordem? Cavalo branco, anticristo. Repete para ficar gravado. Cavalo branco, anticristo. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, fome. Depois que o anticristo se manifestar, haverá uma guerra sem precedentes. Junto com a guerra, vai vir a fome. Eu e você vamos participar desse período? Não, porque a partir do capítulo 4 e 5 nós já estamos lá. Amém? Já estamos para sempre no céu. Então você está conseguindo perceber o curso textual quando a gente linka Mateus 24 com Apocalipse capítulo 6, como tudo vai se esclarecendo? Vamos continuar aqui para a gente finalizar. Versículo 9 de capítulo 24. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E matar-vos-ão. Repete isso. E matar-vos-ão. Apocalipse capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo... Não. Verso 9. Me ajuda aí. Isso. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome... E o inferno o seguia. Vamos ler até aí. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Estou sozinho aqui? Não. Vamos ler de novo? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Vamos lembrar aqui, anticristo, cavalo branco, guerra, cavalo vermelho, fome, cavalo preto. Depois de guerra e fome vem o quê? Morte. Esse cavalo amarelo, que tem, não é amarelo forte, esse cavalo bonito, não. É pálido, magro, de fome. Lembra daquelas imagens do sertão? É mais ou menos isso daí. Então, o livro do Apocalipse ele é um comparativo, ele usa bastante símbolos dentro da linguagem cultural para a pessoa entender o que aquilo quer dizer. Então, em Mateus 24, Jesus vai alertar sobre o curso que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Então, algumas pessoas me perguntam, Henrique, o anticristo está aqui, a igreja participa da tribulação, o que vai acontecer aí? Você conseguiu compreender isso aqui no texto, irmão? Diga amém. Então, qual é a máxima que a gente precisa compreender aqui? Fala para o teu vizinho aí, sentimento de urgência. Em Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, vou até fechar aqui. Em Apocalipse, capítulo 1 ao 3, Jesus vai enviar carta às igrejas.
Jesus vai se dirigir às igrejas da Ásia, 7 igrejas. Número 7 representa a totalidade, ou seja, essa mensagem serviu para aquela igreja e serve para nós. E uma das coisas que me chama a atenção, pastor, acho que eu já disse isso aqui. A primeira coisa que Jesus observa quando se dirigia a uma igreja era o quê? As obras. Jesus falava, eu sei as tuas obras. Vou repetir. A primeira coisa que Jesus observava era as obras. Por quê? O livro do Apocalipse ele foi escrito, ou essa mensagem foi passada para eles sobre uma perspectiva de guerra. O imperador Nero e Domiciano intensificou muito a perseguição aos cristãos nessa época. Os discípulos, alguns foram degolados, alguns foram extremamente, brutalmente assassinados, alguns foram expostos em arenas. Eu estou falando de cristãos. Sim, eu estou falando de mim e de você. O que a gente precisa observar, meu irmão, é o seguinte: Jesus está às portas. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Eu sempre vou dizer isso. Se Jesus está aqui, qual é a primeira coisa que ele vai analisar? Pergunta para o teu vizinho, como estão as suas obras, irmãos? É uma pergunta retórica, não precisa responder, não. Não precisa responder, não. Porque eu sei como estão as minhas obras e você sabe como estão as suas. Nós sabemos como estão as nossas obras, se é que elas existem. O que Jesus precisa, qual é a reação que a igreja precisa ter mediante essa palavra? A primeira coisa delas é a gratidão, pela graça de Deus. O fato de você crer em Jesus já te dá direito de ir para o céu. O judeu no Antigo Testamento, para ele ter direito à bênção, ele tinha que cumprir quantas leis, reverendo? 613 leis. Quantas leis eu e você cumprem? Você está entendendo? O que nos dá direito a essas bênçãos todas? Só crer em Jesus. João viu eu e você no mar de vidro no céu. Esse mar de pessoas. Por que mar de vidro? A palavra mar aqui no Apocalipse significa povos, línguas e nações. Multidões de pessoas. Quando se fala, olha o spoiler aqui, quando se fala a besta que subiu do mar, besta é a característica de fusões de animais. Subiu do mar. Mar, esse mar aqui que a besta subiu, são povos, línguas e nações. Você está entendendo isso? Então, quando João vê mar de vidro, com aparência cristalina, ele está falando de povos, línguas e nações, que somos nós, no estado de salvação, porque estamos vestidos de branco. Jesus falou, ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Você está entendendo isso aqui? Diga amém. Amém. Então, o que eu e você precisamos fazer mediante a essa mensagem? Melhorarmos a qualidade do nosso serviço. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda a criatura. Hoje nós temos mais recursos que os apóstolos. Hoje nós temos mais recursos que os discípulos. Nós temos mais recursos que Eusébio de Cesareia, Policarpo, Atanásio do Egito e, dentre outros muitos pais apostólicos. Com uma só postagem, pastor, eu posso atingir centenas de pessoas. Outros, com uma só postagem, conseguem alcançar milhares de pessoas. E é isso que Jesus vai analisar. Henrique, se eu sou igreja, Jesus arrebatar a sua igreja, eu vou para o inferno, Jesus vai ver que eu não fiz obra, e eu vou para o inferno por causa disso. Não é isso que eu estou falando. Depois você adquire o curso lá que você vai entender. Amém? Então, meu irmão, a igreja pode se colocar de pé, pastor? Se coloque de pé, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração com você,
mediante essa mensagem. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Agora vamos lá. Quem recebeu essa mensagem, diga amém. Eu costumo dizer também que os sermões, pastor, os grandes sermões, eles são muito admirados. Muitas pessoas admiram grandes pregadores. Quando o pregador joga a igreja lá em cima, meu Deus, que mensagem. Essa perspectiva está errada. A gente não precisa sair daqui falando que mensagem. A gente precisa sair daqui falando o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Eu vou repetir porque isso aqui ficou bonito. A gente não pode sair daqui falando, rapaz, que mensagem. A gente precisa sair daqui falando o que eu fiz ou o que eu não fiz. Porque sermões bonitos, tem um monte aí, tem um monte de pregador aqui, os pastores. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse entre nós aqui pregando, as pessoas iriam pensar que Jesus não tem agenda por causa do estilo que ele fala. Simples, sintético. Ele resume as coisas, fala o mais simples possível. Mesmo assim, as pessoas se admiravam com a sua sabedoria. Então, nós precisamos parar de admirar mensagens e praticar as mensagens. Eu vou repetir. Nós precisamos parar, pastor, de admirar as mensagens e praticar as mensagens. É disso que a gente precisa. A gente precisa sair daqui nessa noite com a perspectiva de melhorar as nossas obras, porque é isso que Jesus está vendo, irmão. Essas obras vão me impedir de ir para o céu? Não. Mas o prêmio, o galardão só é dado para quem conclui as suas obras. E no céu, no milênio, que a gente um dia vai ter oportunidade de falar sobre isso, o que vai dizer quem é você no reino de Deus é o quanto você recebeu de galardão, sabia disso? É o quanto quanto mais obras eu tenho, mais galardão eu recebo. A gente pensa que a gente é super crente porque a gente chega para cá dando glória a Deus na igreja, o culto todo, né? Sabe quem é super crente, irmão? Os nossos irmãos que estão nos contêineres, nos desertos, sendo cozidos vivos praticamente. Um sol de quantos graus? Não lembro. 60 graus e -0 à noite. Eles morrem ali mesmo. Fezes, eu preciso falar isso para você. Sabe quem é cristão de verdade? Aquele que estão nos países perseguidos. Tinha tudo para largar, tem recurso, tem família que tem dinheiro, podia sair de lá, mas não. Eles estão praticando as obras. Henrique, você está menosprezando o que eu estou fazendo aqui? Não. Eu estou te falando, Jesus te convida a intensificar as suas obras, a melhorar a qualidade do seu serviço. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Irmão. Você pode fazer uma oração comigo? Amém? Repete comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu te agradeço pela tua graça, que é pela tua graça que nós somos salvos. Me ajude, Senhor, a intensificar a qualidade do meu serviço para receber o prêmio que nos é prometido. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.